Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 16 que eu não tenho do que me gloriar se prego o evangelho do reino, porque foi-me imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. O Senhor Jesus também nos ensinou que se fizermos apenas aquilo que o nosso Senhor manda, nós devemos dizer para nós mesmos: somos servos inúteis, porque só fizemos aquilo que o Senhor, nosso Deus, o mandou. Neste vídeo você verá 5 coisas na Bíblia de que podemos nos gloriar. Não temos mérito pela nossa salvação, pois Deus se aproximou de nós e através do castigo que foi imposto em Jesus Cristo, hoje nós temos a paz com Deus. Fica até o final porque a última coisa relacionada a gloriar-se diz muito respeito a uma vida que está realmente diante de Deus. E em quinto lugar, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que significa isso? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz que mediante a fé nós somos justificados e por meio da graça nós permanecemos firmes e estamos nos gloriando na esperança da glória de Deus. Hoje estamos alegres e felizes porque somos salvos e estaremos definitivamente salvos. Por isso que nós nos gloriamos na esperança da manifestação da glória de Deus, em que esse nosso corpo dará lugar a um corpo incorruptível, em que a nossa mente limitada dará lugar a uma mente que conhecerá o Senhor mais próximo. E tudo agora será novidade no céu e não haverá mais choro e nem sofrimento. Então nós, enquanto estamos aqui, nós nos gloriamos, porque a qualquer momento a igreja será arrebatada e nos gloriamos na esperança que há na manifestação da glória de Deus. Se você gostou dessa primeira, deixa o seu like aí para contribuir conosco e vamos para a quarta posição. Em quarto lugar, nós nos gloriamos na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, na epístola aos Gálatas, ele está explicando no seu capítulo 6 que os judaizantes, que são aqueles cristãos que querem guardar cerimônias judaicas, essas leis cerimoniais, eles tentam fazer com que elas perseverem na fé cristã. Mas isso não é possível, porque a salvação é pela fé em Cristo. E esses querem fazer que os cristãos se circuncidem para se gloriarem na carne, se gloriarem por ter uma marca pela fé que foi dada a Abraão e que essa marca hoje é o nosso coração circuncidado. E o apóstolo Paulo diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos gloriamos na cruz, pois foi pelo sacrifício de Cristo que nós recebemos de graça, como um presente, essa bendita salvação, esta tão grande salvação, como diz o autor aos Hebreus. E hoje não há mérito em nós, não há marca humana, não há esforço humano que garanta o nosso acesso a Deus, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. E em nenhum outro há salvação, porque também do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Apenas Jesus, apenas a cruz, apenas o sacrifício que nos deu essa condição. Deixe o seu comentário sobre gloriar-se tanto na esperança da glória, como também gloriar-se na cruz de Cristo. Não esqueça do seu comentário. Terceiro, nós podemos nos gloriar na fraqueza. Em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 5, também o versículo 9, o apóstolo Paulo está explicando que recebeu revelações lá no terceiro céu, que a nenhum outro homem é digno de receber tal revelação. Mas, para que ele não se gloriasse, foi-lhe posto um sofrimento, um espinho na carne, aquilo que humilhava Paulo e que lhe trazia grande sofrimento. E isso tinha um objetivo, para ele não se gloriar. Até então ele não havia aprendido e ele orou 3 vezes. Mas o Senhor falou com Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por causa disso, o apóstolo Paulo aprendeu e disse: por isso eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. O objetivo dessa fraqueza é para Paulo não se exaltar, porque ele não pode se gloriar de si mesmo,
mas ele se exalta ou se gloria na fraqueza. Ele glorifica o nome de Deus por estar fraco. E essa fraqueza lhe traz dependência de Deus. Ele ora mais, ele busca mais, e ele sabe que tudo aquilo que ele recebeu não vem dele, mas vem do céu. Que quem usa ele é Deus. Quem revela os mistérios para ele é Deus. Por isso, nós podemos nos gloriar em sermos fracos no Senhor. Porque o fraco no Senhor, na verdade, ele é forte. Compartilhe este vídeo com os seus amigos e vamos agora para o segundo lugar daquilo que nós podemos nos gloriar. Nós podemos nos gloriar nas tribulações. Ainda em Romanos capítulo 5, depois do apóstolo Paulo falar que nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, aí ele continua, e não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência ou a perseverança. As tribulações são concentrações de aflições, são tristezas profundas, onde a nossa alma fica suspensa e nós perdemos o controle da nossa vida. Quando o barco está sem rumo e não conseguimos direcioná-lo. É aí onde aparece o Senhor, que visita os justos em meio às tribulações, o livrando de todas as suas tribulações. E quando nós passamos por tal experiência, nós entendemos que nós podemos perseverar, de que aquilo que tenta barrar a nossa trajetória cristã, na verdade, é apenas mais um momento ou uma ocasião em que a glória de Deus se manifesta sobre a nossa vida e também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que ela produz. O objetivo das tribulações é produzir em nós aquilo que falta: paciência, perseverança, longanimidade. Entender que se nós esperamos no Senhor, tudo aquilo que é bom e agradável de Deus virá sobre a nossa vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, confira isso, e porque se você acionar o sininho, significa que os próximos vídeos você receberá aí. E agora nós partiremos para o primeiro lugar daquilo que nós podemos nos gloriar. E em primeiro lugar, nós podemos nos gloriar no Senhor, nos gloriar em Deus. Isso é algo tão maravilhoso, é algo tão sublime. Se nós aprendermos que Deus está presente na nossa vida, em todos os momentos, nós não seremos pessoas que se inclinam de vez em quando para Deus em busca de uma vitória. Nós seremos pessoas vitoriosas. Os homens têm do que se gloriar. O próprio capítulo 9, versículo 23 de Jeremias diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Então, o sábio, o forte ou o rico, ele possui em si algo que ele pode se gloriar e dizer: eu tenho. Mas aquilo que agrada a Deus está no versículo 24. Mas aquele que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer, falando na primeira pessoa Deus, e saber que eu sou o Senhor. O salmista do Salmo 46, ele está vivendo uma fé perfeita. E nessa fé perfeita, o texto diz: sabei que o Senhor é Deus. Ele clama por conhecimento. Quando se sabe que o Senhor é Deus, que Ele está no controle da história de cada um de nós, aí nós começamos a expressar a nossa fé perfeita. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio, a extensão da bênção de Deus, o Espírito Santo de Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Esse mesmo Deus é o que desfaz as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E por causa disso, de nós conhecermos o Senhor, o salmista, ele nos exorta: aquietai-vos e conhecimento, e saber. Aquele que se glorie, ele deve se gloriar em conhecer a Deus. E por qual meio nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus através da sua santa palavra, mas a sua santa palavra juntamente com uma comunhão sincera. Quando somos sinceros
ou na cultura dos hebreus, quando somos sem cera, e aí entra o primeiro adjetivo que Deus usa para Jó, falando para Satanás: viste o meu servo Jó, homem sincero. E daí vemos no Salmo 15, o salmista dizendo que só os sinceros entrarão no tabernáculo. Conhecer ao Senhor, juntamente com uma comunhão sincera, faz com que nós venhamos a saber que Ele é o Deus que usa de misericórdia, de sabedoria e de justiça a todos aqueles que o temem. Se você quer se gloriar, glorie-se em ter a oportunidade de conhecer a Deus. Se você quer se gloriar, glorie-se em ter a oportunidade de ter conhecido a Jesus Cristo. Se você quer se gloriar, glorie-se em ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Nós somos agora o templo e a morada do Espírito Santo. Aquele que se glorie, glorie-se em ter o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, com sombra, com a mão sobre a nossa vida, nos direcionando e nos encaminhando e conservando a nossa alma até aquele grande dia em que nós veremos Ele face a face. Glória seja dada ao nome de Jesus. Não há motivo em nós para nos gloriar, mas tudo aquilo que vem de Deus é motivo de gloriarmos nele, daquilo que vem dele. Porque tudo aquilo que vem de Deus nos fará uma vida espiritual que a cada dia cresce mais e mais. A cada dia aquilo que vem de Deus nos fará produzir e ser alguém melhor para o reino. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aqui no final teremos 2 cards, mais 2 vídeos para você ir se alimentando também um pouco mais da palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.